Olá, meus alunos e alunas de tarô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lisiane, a tua professora de tarô e de outros mistérios, e estou aqui porque tenho esse propósito de compartilhar o que eu aprendi nessa vida, em outras vidas, o que eu tenho de sabedoria e de conhecimento, e aí vamos nós. Hoje, o nosso assunto vai ser um comparativo entre o tarô de Marcélia, que é o tarô mais original que nós podemos conhecer hoje em dia, e um tarô chamado Osho, Osho Zen Tarô. Vou mostrar para vocês as capas dos dois decks. Interessante que as cartas do tarô de Marcélia, elas não têm um livrinho de explicação, por exemplo. E o do tarô, o Zen de Osho, sim, ele tem explicações e ele coloca outros nomes nas cartas. Então, nós vamos começar aqui. A primeira carta, que é a carta 0, que é o louco ou o bobo, ou o herói dessa jornada de autoconhecimento. E aqui a gente pode ver uma imagem parecida, né? Que é uma pessoa que está passeando pelo mundo, que está saindo a passear. Bem interessante aqui a carta do Osho, onde o louco, bobo, o herói passeia descomprometidamente, carregando flores na mão e desprezando que existe um abismo abaixo, com total confiança, né? Aqui é o mesmo herói que se sai a caminhar, carrega consigo uma pequena bagagem, uma bolsinha, talvez com escova de dente, enfim, carrega uma bengala, alguma coisa para dar o suporte a ele, e tem um companheiro aqui, ó, que deve ser o instinto dele. E que de vez em quando deixa ele vulnerável, porque aqui a calça dele já está rasgada, talvez tenha sido até o cachorrinho dele que rasgou, enfim. Os dois estão saindo por uma caminhada. Depois a gente vai para a carta 1. A carta 1, vamos começar a perceber a diferença entre uma concepção e outra. Aqui nós temos o mago, o mago, que é aquele que lida com os elementos. Aqui, e nesse aqui vem a existência. Bem interessante. E aí eu faço um paralelo com a filosofia. O universo, que era ele se decide que ele precisa experienciar a vida. Então ele começa a existir. Ele sai da sua unidade e vem ao mundo para existir, para começar a viver. E aqui é o mago pronto se aprontando para a vida, usando as suas ferramentas. E aqui é um ser humano que está dentro de uma folha que significa a terra, né? O mundo vegetal, a terra, porque da terra que sai o vegetal, e observando o universo. Então é a conexão do cosmos com o planeta e começando a existir. Depois a gente tem a carta 2, a papisa e a voz interior. A papisa, que a gente já conversou, eu já dei uma explicação em outro vídeo sobre as cartas, os arcanos maiores do Marseille. Ela é uma estudiosa da vida e dos mistérios. E aqui ela, que também é um arquétipo feminino,
que se coloca aos estudos do seu interior. Aqui a gente vê as águas, 2 golfinhos fazendo o círculo. Nós temos ali o mundo mineral, existe uma pedra aqui, existe a geometria sagrada, existe a lua no topo da cabeça, a exemplo de deusas egípcias que também têm essa lua no topo da cabeça como uma sacerdotisa. As duas são sacerdotisas, né? Então, refere-se à voz interior, ao estudo de si mesmo. Quando a gente chega na carta 3, a tradicional é a imperatriz, e conforme o Zen Tarô, é a criatividade. A carta 3 é a carta da Trindade, a carta onde a criatividade dá lugar a existir. Primeiro era a existência, né? O mago pronto para viver se junta ao aspecto feminino do autoconhecimento, da busca para dentro, e essa dualidade do assim por cima, assim acima, assim embaixo, que é o mago, que é o yang, se junta com o yin do feminino e começa a existência. E aqui mostra uma imperatriz, uma mulher com o dom da maternidade e o dom da criatividade. Aqui nós temos o fogo, temos a água, temos o ar e temos a terra. Sempre os elementos fazendo a combinação, a integração, a interação e indo-se a criar. A carta 4, a gente tem o imperador, que é colocar em ação as coisas, fazer as coisas acontecerem na matéria com determinação. E o Osho mostra o rebelde. Ele é um rebelde que aqui ele está rebentando correntes, ele aceita a energia do fogo, ele usa a energia do fogo. É uma carta bastante forte de ação. Então, a gente tem o imperador e ele usa o simbolismo do rebelde. Interessante, né? Depois nós vamos para a carta 5, que é a carta do Papa, que seria a proteção divina relacionado ao externo, o esoterismo com X. É uma proteção, sim, proteção de superiores. A gente pode ver aqui um Papa e súditos abaixo, aceitando a autoridade. E aqui no Zen budismo, na carta Zen, eu diria que é o Zen budismo, é o tarô do Osho, fala no nada, nothingness. O 5 seria o nada. Bons food for thought, bom alimento para pensar. Fazer essa inter-relação. Não vou responder agora. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Aí a carta 6, a carta dos enamorados. De acordo com os estudos do tarô, diz que a carta 6 é a carta da escolha. Não é a carta do amor, mas a carta da escolha. E os enamorados são aqueles que se encantam pela projeção de si mesmos no outro, né? E pede uma coerência e uma consciência
para entender qual é o tipo de decisão, qual é o tipo de escolha que vai se fazer, para ter bastante coerência nessa escolha. Tem a proteção divina, se a gente quiser, e tem a proteção dos homens, se a gente quiser, se a gente estiver pronto para fazer a conexão entre nós como ego e nós como eu maior. E aqui mostra os amantes também, the lovers, os enamorados. É uma carta que tem praticamente o mesmo sentido. Ele mostra aqui a projeção um no outro, a geometria fazendo essa harmonia, a possibilidade da harmonia. A gente vê luz e a gente vê um coração abraçando o outro, né? É uma união, sim. E é uma carta onde no Osho mostra mais esse relacionamento afetivo. E nessa aqui, ela mostra pessoas que se atraem, mas que têm que fazer uma decisão consciente, se elas estão vivendo esse relacionamento de forma construtiva e expansiva. A carta 7 no tarô de Marseille é o carro, e no tarô do Zen, Osho Zen, é consciência. É interessante, me faz pensar qual é a diferença e quais são as similitudes entre uma e a outra. Aqui o carro, cada cavalo olha para um lado e ele está susceptível a os cavalos levando ele para algum caminho que ele não sabe muito. Ele vai ter que ter uma firmeza para fazer os dois cavalos irem para o mesmo lugar, porque se cada cavalo quiser ir para um lado, ele não vai para lugar nenhum, né? E aí, quando a gente fala em consciência e abrir os véus da sombra, chegar numa forma mais aberta, consciente de ver as coisas, e aí decidir qual o caminho. É como se um cavalo fosse o subconsciente, o outro cavalo fosse o consciente. E aí tem que acertar isso para os dois cavalos andarem juntos. Talvez seja isso, né? Mas sempre é bom a gente ficar pensando qual foi a filosofia, qual foi o entendimento que essa filosofia levou a essa palavra nesta carta. É assunto para vários vídeos, não é verdade? Antes de mais nada, essas 7 cartas são as cartas que vão construir o caráter do herói dessa jornada de autoconhecimento. Então, é o mago ou a existência, a papisa e a voz interior, a criatividade ou a imperatriz, a rebeldia ou o imperador, o nada ou o papa, os amantes, os enamorados, consciência e o carro. Então, fala sobre iniciativa, conhecimento interior, criatividade, rebeldia, o nada, as escolhas e a consciência. Isso é assunto para muita reflexão. Essas são as 7 primeiras cartas. E o louco, que é a carta 0, que é o Coringa, que foi a carta que vai passear por esse caminho. Agora a gente vai falar sobre a segunda parte do tarô, que são as próximas 7 cartas. As próximas 7 cartas, elas falam sobre a
Carta 8 é a justiça, que fala sobre coragem no tarô Zen. Qual é a relação entre justiça e coragem? Aqui a gente vê a justiça dos homens, a balança, ela não está cega, como muitas outras imagens da justiça mostra. O símbolo, ele vai muito além do que é a justiça dos homens, vai pelo equilíbrio das coisas. E a coragem. Aqui a gente vê o quê? A gente vê uma pedra e a gente vê uma flor saindo da pedra, nascendo, apesar de toda a dificuldade, da dureza que é uma pedra. Existe vida ali, a flor deu um jeito, a semente deu um jeito de nascer. A flor, ela nos vegetais, ela é o sistema reprodutor. Ela se coloca vulnerável para a vida, para ela conseguir continuar existindo. A coragem vem da palavra, da união de duas palavras. Cor, que é o centro, o cerne, e age, que é ação. Então, coragem é a ação do coração. E o que a ação do coração tem a ver com a justiça? É assunto para pensar, não é verdade? O quanto a gente é justo ou injusto, quanto a gente busca o nosso coração agir, ou quando a gente abre mão do nosso coração pelos medos, pelos pensamentos que nos fazem nos confundir. Quando a gente fala em justiça, é que o espírito e a alma estejam equilibrados. A alma é o coração, o espírito a nossa mente, estejamos de acordo e deixemos sim o coração bater, a gente ouvir a batida do coração, entender o que nos faz bater o coração mais forte e entender que o coração e a mente são amigos, trabalham juntos, e aí fazer a justiça. E também eu colocaria mais um ponto, a terceira parte. Na verdade, a gente fala numa balança aqui, mas essa mão segurando aqui é o fundamental, né? O nosso corpo físico estar pronto para viver essa existência usando a nossa mente e o nosso coração de forma equilibrada. Eu acho que é por aí. Aí a gente chega na carta 9, que é o eremita. É o eremita aqui. E aqui é a solitude. A loneliness. Não é loneliness, não é solidão, é solitude. E até que ponto a gente sabe viver isso? O ermitão é aquele que carrega a luz da sabedoria. Ele, em geral, vive dentro de uma caverna. Ele não quer muita relação com o externo. E a solitude é o encontro com o nada. Também é muito, muito parecida a carta, muito parecida. E ela fala sobre a beleza de ser o melhor companheiro de si mesmo. Acho que é por aí também. Aqui é o oposto desse Papa, que tem sabedoria, tem proteção divina, mas ele é o esotérico com X, aquele que promove, que fala das regras, das leis, é mais a igreja, mais religião. E aqui tem mais a ver com espiritualidade, com conhecimento do esoterismo com S, com conhecimento para dentro. Ele não precisa dar conta e mandar em ninguém. Ele é
totalmente ele na sua solitude. A carta 10 é a carta da roda da fortuna. É a carta do giro, das coisas mudando do positivo para o negativo para o positivo, mudando a todo momento. E quando não há a consciência, ela gira sem a gente perceber. E aqui em cima está a esfinge, que toma conta dessa roda. E no tarô do Osho Zen está a mudança, que é a roda também, mudando a todo momento, que é uma lei do universo. Vivemos em ondas que giram. Não é só assim, ela faz isso aqui, ó. E nosso movimento é de mudança o tempo inteiro. Então, aceitar os ritmos das mudanças é fundamental. Afinal de contas, os átomos giram o tempo inteiro, não existe momento parado. O stillness, tá? Onde a gente chega numa frequência tão alta de aceitação da mudança que começa a ficar cada vez mais sutil a mudança. Mas aceitá-la e entender que existe a expressão, existe a experiência, existe a integração e a transcendência. Tudo muda a todo momento e os ciclos terminam e iniciam novos. O fim de um é o início de outro. Então, por isso essa mudança e aceitar. Aqui a gente vê esses animais aqui rodando como se fosse a roda da fortuna, o nome, a roda da fortuna, como se fosse assim a sorte. Mas enfim, a sorte e o azar, uma coisa descontrolada. No momento em que a gente percebe que alguma coisa é incontrolável, mas a gente sabe que ela é incontrolável porque ela move-se por si mesma, a gente começa já a ter controle disso, porque a gente percebe os movimentos da natureza e a gente começa a ficar mais atento a isso. E de acordo com isso aprende a navegar nesse mar, que às vezes é bravio e às vezes é calmo. Essa mudança, ela faz com que a gente tenha essa capacidade de entender a mudança, faz que a gente tenha uma serenidade incrível na vida. E quando vêm as tempestades, a gente sabe que elas vão passar. A gente sabe que pode ser que seja pesado, seja difícil de enfrentar. Mas essa sabedoria de que isso sempre existe, sempre existiu e vai sempre existir. Então, se a gente está mais tranquilo, enfrentando toda a tempestade, a mudança, aí não são duas coisas enlouquecidas, como, por exemplo, a mudança, uma tempestade e a gente nervoso. Uma tempestade com outra tempestade dá uma tempestade ao quadrado. Então, que a gente esteja calmo, a gente esteja sereno, nós estejamos conscientes do que está acontecendo, que aí a nossa serenidade vai acalmando o outro lado. E é importante a gente saber que nós temos magia para isso. Ok? A carta 10. Deu todo esse pano para manga. Vamos continuando. A carta 11. A carta 11 é a carta da força. Aqui nessa força nós vemos essa mulher sábia abrindo a boca de um leão. Ela não precisa nem muita força de espírito mesmo. E aqui é a carta do breakthrough, que é do quebrar obstáculos, de conseguir passar por dificuldades, quebrando paredes, né? Saindo essa força interior. Ó, a força está saindo da luz de dentro. E essa força de dentro tem a força suficiente para quebrar tudo que está lá fora. É uma carta de vitória. Importante é saber usar com sabedoria, não quebrando tudo de fora para dentro, mas quebrando de dentro para fora. Porque daí
vamos lembrar de uma coisa, essa luz vem porque existe muita pressão para si, para dentro de si. Então, a força que faz você se concentrar na sua resistência, a força de fora que te pressiona, ela te faz ficar tão forte que tu tem essa força interior para brilhar e para romper todos os obstáculos. Depois vem a carta 12, que no tarô tradicional é o enforcado, aquele que aceita a situação que não é mais muito favorável, que ele fica meio imobilizado, mas é a hora de deixar o universo trabalhar, até de repente a gravidade fazer essa corda aqui soltar ele, ela se soltar e ele cair, mas enfim, ele está resignado aqui, que pode não ser uma forma muito boa de viver a vida, mas ele dá a oportunidade de ver por outros aspectos as coisas. Ele está vendo de cabeça para baixo, por exemplo. Ele está vendo a vida por outra visão. E aqui eu gosto muito dessa carta, que é a nova visão, que ele está aqui, ó. Tá alguém aqui engatinhando no chão, como tivesse sido acabado de vir dessa pendurado aqui. E aí ele enxerga essa nova forma de enxergar através dessa geometria, que é o quadrado, que é o hexaedro, aqui o cubo, e os triângulos, e depois uma esfera lá. Isso aí é outro papo, é um outro assunto bem interessante da geometria, que nessa carta que foi adicionada, né, dentro de outras filosofias, veio para a carta do tarô, que nessa carta aqui não mostra, mas são dicas interessantes que a gente pode adicionar na nossa leitura, mas então é uma nova visão, e aqui ele está conectando a Terra com o céu, né? A gente pode ver, parece um movimento de asas aqui mostra as veias, mostra o corpo humano, né? Bem interessante. Então, do enforcado mostra uma nova visão, a carta 12. A carta 13 é uma carta muito temida por muitas pessoas. O número 13, né? Eu gosto do número 13. É a morte ceifando pessoas. É uma figura bem medieval, né? Que fala em transformação. Aqui, exatamente, transformação no Zen, no Osho Zen. É uma alusão muito bonita, ou bem diferente daqui, né? Onde a gente vê vários símbolos de transformação. Vemos aqui uma figura que nos lembra Shiva, com vários braços, a flor de lótus, o tal do Yin Yang, a serpente, que pode significar a Kundalini, e também em outras filosofias fala sobre a força vital, sobre a serpente do Rainbow Serpent, que é a serpente do arco-íris, que é a sabedoria dos aborígenes. Aqui tem a espada da luz, aqui tem uma corrente, enfim. Tem a fênix, que renasce das cinzas. Aqui embaixo nós temos um perfil de uma pessoa. Temos um fundo aqui que nos lembra a flor de lótus, uma flor, né? E aqui a chama violeta da transformação. Uma carta muito bonita, alusiva à morte, à transcendência e à transmutação e à transformação. Chegamos então na carta 14, fazendo uma comparação. A carta 14 é a temperança. A temperança, ela mostra um equilíbrio entre nem salgado demais, nem doce demais, não quente demais, nem frio demais. Um anjo.
E aqui fala na integração, a temperança fala em integração. Aqui a integração de elementos opostos, o sol e a água. A gente vê a águia que voa, que está perto do sol, é ar, mas perto do sol. E vemos aqui o cisne, que também é uma ave, mas que está na água. Nós vemos aqui o octaedro, que é o símbolo do Merkaba, que é também mais um aspecto, mais uma geometria sagrada, que nós podemos depois conversar mais sobre isso. Aqui é o símbolo do Tao, que é a energia positiva e negativa, a integração. E aqui a cobra se fechando o ciclo, que é o símbolo do Kundalini, o ciclo da vida. É uma carta muito bonita, ela tem bem mais coisa para a gente falar sobre ela, mas olhem só. Né? Então, carta 14, integração e temperança. Carta 15. A carta do diabo é outra que o pessoal morre de medo de tirar. O diabo, ele tem toda essa cara aí feia. Ela tem uma figura assim dominadora, né? Realmente aqui está mostrando isso. E duas pessoas presas nisso que parece que estão sorrindo, estão até gostando da situação, porque estão ao mesmo tempo que estão sob o domínio dessa figura poderosa, elas estão protegidas, né? Porque, enfim, estão sob as asas, literalmente, desse ser aqui. Aqui mostra condicionamento. Então, é um leão dominante que tem a capacidade de dominar todas essas ovelhas. E as ovelhas parecem felizes. E aqui tem uma corrente, ó. Existe um condicionamento. Então, é de se pensar assim, até que ponto... E é matéria, né? A carta 15 é uma carta de matéria. Então, a gente pensa até que ponto estamos condicionados a viver esta matéria, até que ponto estamos como escravos dela, até que ponto o condicionamento está nos deixando, impedindo de sermos livres, ao mesmo tempo protegidos, porque, por exemplo, se tu está dentro de uma jaula, tu tá preso, mas tu tá protegido, porque vão te trazer comida, não vão deixar ninguém te atacar, mas enfim, tu tá preso, né? Então, essa carta aqui é da matéria, e aí é um recadinho. Você domina a matéria ou é dominado pela matéria? O dinheiro, por exemplo, tu manda nele ou ele manda em ti? Tu usa ele ou ele te usa? Até que ponto? Tu necessita disso ou ele está à tua disposição? Não quer dizer que tu tenha muitas coisas ou tenha poucas coisas. É entender se tu realmente necessita de questões materiais para ser feliz ou a tua felicidade te traz oportunidades de ter coisas materiais. Tá dado o recado. Carta 15. Carta 16. Carta 16 é a carta da torre. Meu Deus, caindo tudo. A torre, a casa cai. E aqui diz Thunderbolt, que é um raio de trovão. Um raio que cai. Então, aqui eu sempre faço analogia assim. Se tu quer construir uma coisa nova num terreno onde tem um prédio, tem que destruir esse prédio para construir um terreno, para construir uma casa nova. Não tem como. Então, tem coisas que a gente precisa eliminar, terminar para poder começar uma coisa nova. Não é uma transformação, é um terminar mesmo, né? Então, aqui mostra uma pessoa
sentada em posição de lótus, em posição de tetraedro, e um fogo queimando dentro de si, como se fossem os seus chakras incandescentes, e tendo que derrubar crenças, tendo que derrubar egos, tendo que fazer realmente uma tempestade, botando fogo para queimar tudo. É uma carta bem desafiadora, né? Uma carta que convida a ter coragem, né? Uma carta que convida a ter força de espírito para poder superar ela. Não é por nada que ela é relacionada à carta 8. A carta 8 é a carta da coragem, da justiça. Aqui é a carta 8 e a carta 16. A coragem, te demanda muita coragem para fazer essa derrubada. A carta 16, a carta da torre e a carta do raio de trovão. Aí nós vamos indo para a carta 17. A carta 17 fala na estrela. A estrela que brilha, que deixa, que domina as emoções, as águas. O sol é uma estrela, né? Existem muitas estrelas no firmamento. Existem estrelas de pequena grandeza, estrelas de grande grandeza. A verdade é que a estrela, ela se auto-nutre. Ela consegue fazer o seu ciclo de expandir, de retrair, se expandir de novo, retrair. Então, por isso, ela consegue ter energia suficiente para expandir a sua luz. Ela faz o ciclo, então ela consegue coordenar os seus ciclos emocionais, os seus ciclos energéticos, e ela vive serenamente aqui. E aqui fala no silêncio. A carta 17, que é a carta da estrela, é a carta do silêncio. Um céu estrelado, uma lua no terceiro olho. A lua é a emoção, ela tem a emoção já colocada não mais no baixo coração e no ego, mas a emoção já sendo compreendida pelo terceiro olho, pela sua sabedoria, pela sua visão para dentro. Então, o reflexo que faz nessa água é uma luz. Embora em cima seja a escuridão das estrelas, do céu, do firmamento e com o brilho das estrelas, embaixo é luz. Assim como é em cima, é embaixo. E assim brilha a estrela em silêncio. Ela não precisa dizer nada, porque ela tem seu brilho próprio, ela tem a sua própria gravidade em volta dela, ela atrai o que for necessário para ela e a vida flui de forma natural, com início, meio e fim, início, meio e fim, com a expressão, a experimentação, a integração, a transcendência, e começa uma nova expressão e o toroide se faz. E o ciclo, o fluxo energético da pessoa está acontecendo como uma estrela. A gente pode conversar mais sobre isso. Aí a gente chega na carta 18. Essa carta, quando a gente olha, ela olha os cachorros uivando. E em dia de essa lua estranha, né? Lua cheia, sol, lua crescente, lua minguante, que lua é essa? Bom, toda e qualquer lua influencia nas águas. E até aqui nós temos um crustáceo que vive em função da água, né? E ele tá lá no fundo. E ele
tem que, no fundo mesmo, ele não nada. Ele vive em função de sair um pouco da água, entrar na água e viver essa emoção toda. Visto, já vamos falar dos signos de Câncer, Peixe, Escorpião, que são super vulneráveis a toda essa movimentação emocional que a lua e a água nos causam. E os cães aqui também estão subjetivos, estão submetidos a essa energia inconsciente, subconsciente, mais ainda. E aí, altos e baixos emocionais e profundamente. O convite, quando vem essa carta, é que a gente vá a fundo nas nossas entranhas para entender da onde é que vem aquela reação que tu está tendo. E aqui mostra, na carta do Zen, vidas passadas. Subconsciente, aqui mostra a reação da sobrevivência, pois os reptilianos foram os primeiros extraterrestres que vieram para a Terra, foram muito importantes para ensinar a sobrevivência na Terra. Então, era necessário que aprendessem, que os primeiros humanos aqui aprendessem a viver na Terra. Contudo, essa remanescência dessa memória continua dentro de nós na necessidade de sobreviver. E para sobreviver se mata, se morre, se faz as coisas mais inconscientes possíveis, que são totalmente desconectadas com a nossa luz, que estão muito ligadas à nossa sombra. E aqui, ó, a lua mostra essa influência do nosso subconsciente, dos nossos sonhos, do nosso inconsciente, que são os nossos ancestrais, do nosso DNA, das nossas vidas passadas. É fundamental que a gente vá até lá embaixo, até o escuro, buscar onde é que está esse alimento para o nosso crescimento. Porque eles são, e a gente deve honrar esses nossos passados, honrar as nossas raízes, as nossas vidas, as nossas memórias dos nossos antepassados, das nossas vidas anteriores, do nosso DNA, para a gente aprender a existir, para a gente aprender a evoluir, respeitar isso tudo. Então, a lua, o convite da lua é para a gente fazer um mergulho. Ou se a gente está perdido nesse mergulho, para a gente se acordar, poder usar essa inconsciência, subconsciência, trazer para o consciente. Essa é a carta da lua. Eu me empolgo. A carta 19 é a carta do sol. Sol é consciência, é estar acordado. Cuidado para o sol não te queimar ou não influenciar uma gravidade grande demais sobre ti. Esse é o lado negativo do sol. Ele pode dar câncer de pele, mas ele também ilumina, ele traz luz, ele traz vida. No tarô de Marseille é o sol e no tarô do Zen é a inocência. E aqui a gente vê crianças brincando, né? As crianças são sóis, elas se bastam, elas estão nessa vida por si sós e aí elas têm outros sóis brincando com elas, cada uma no seu mundo à parte e muito original, muito independente. Aí a gente vai perdendo um pouco desse brilho de sol e se torna meio que planeta orbitando na volta de outros, muitas vezes, por condicionamentos, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Na inocência, a gente vê um ancião que já passou por todo um processo, conseguiu se tornar sol de novo, conseguiu ter o seu próprio centro, brilhar dentro de si e tem a inocência de uma criança e brinca com um gafanhoto, igual para igual. Então, o sol e a inocência, a forma que o Osho viu para essa carta do tarô.
Depois a gente vai para a carta 20, que é a carta do julgamento, é a carta de um acordar. Aqui é uma sepultura e aqui é alguém levantando, sendo chamado por um anjo que toca trombeta e acorda. E na carta do Osho é além da ilusão, acima da ilusão. É quando se acorda para a verdade daquele sonho e começa a enxergar com uma outra perspectiva, convidando para enxergar a realidade por uma outra perspectiva. E quando a gente começa a enxergar com outra perspectiva, a gente começa a enxergar com outras dimensões das possibilidades e a vida começa a ficar mais alegre, mais diferente. Às vezes ela fica mais sem graça por um certo momento, até que a gente invente uma outra coisa para viver, né? Um projeto novo. Muitas vezes a gente se acha que está num beco sem saída, mas sempre tem uma alternativa. É só a gente começar a enxergar por outros olhos, começar a dar valor para coisas diferentes, talvez mais simples, se libertar de certas coisas que achávamos que eram fundamentais para a gente, que não dava para abrir mão. Daqui a pouco a gente pode abrir mão de certas coisas para ter outras. E nós estamos nesse momento, né? De enxergar, de acordar. Essa é a carta 20. E a carta 21, que é a última, é a carta do mundo. E na carta do Zen é a compleição, completar alguma coisa, que está completando um ciclo. Aqui mostra um ciclo completo, aqui mostra elementos da natureza, e aqui a compleição é como se fosse um jogo de quebra-cabeças, e a última peça, a peça do terceiro olho, da terceira visão, da consciência. Então é isso, gente. Por hoje, esse é o trajeto do herói, do mago que passa por todos esses processos para completar sua existência. E nós vamos ver em breve como é que ele caminha, como é que a gente coloca as cartas para ver qual é o caminho que esse louco está vivendo. Eu sou a Lisiane Amorim, a tua professora de tarô. Quer aprender um tarô mais profundo, diferente e que você pode sim usar como ferramenta de crescimento, de conhecimento e fazer a vida mais feliz e mais fácil? Me segue. Tchau, queridos e queridas.